E a gente, quando a gente entra na menopausa, a gente fica, meu Deus, que calor! Meu Deus, está horrível! Não é? Porque a gente não tem o conhecimento, a gente sabe que tem que passar por isso, mas foi condicionado a gente a entender que a gente tinha que passar por isso, né? Então, o que ela falou ali? Que a gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber mais sobre o assunto. Então, hoje a gente vai trazer aqui esses temas. A gente vai começar primeiro explicando o que é pré-menopausa, o que é menopausa e o que é pós-menopausa. Alguém arrisca falar aí? O que é climatério? Alguém sabe o que é? A gente sabe que existe tudo isso, né? A gente sabe que existe o climatério, estou no climatério, estou na menopausa, estou na pré-menopausa. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Então, realmente, as mulheres têm dúvidas. Elas sabem que existem esses termos, mas a gente não sabe assim, dizer o que é isso, o que é aquilo. A gente não sabe. Então, a gente vai aprender um pouquinho. Olha só, por que é importante também a gente falar sobre a menopausa? Porque 47 milhões de mulheres em todo o mundo entram na menopausa por ano. 47 milhões por ano no mundo todo. Então, é um tema sempre atual, é um tema muito importante que a gente precisa discutir. 25% dessas mulheres ficarão incapacitadas por sintomas musculoesqueléticos. Vocês sabem que a gente tem mais propensão a ter fraturas, a ter dores nas articulações e incapacitações. Por quê? É muito mais fácil a gente quebrar os nossos ossos do que os homens. Por quê? Porque a gente tem uma queda brusca dos nossos hormônios, que a gente vai estar aprendendo aqui. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, haverá mais de 1 bilhão de mulheres na menopausa. Olha que mercado fantástico a gente trabalhar com esse mercado da mulher, investir na mulher. Por quê? É vocês, nós, que vamos precisar de todo o aparato, de toda a educação, de todo o conhecimento, para que a gente possa passar por essa fase muito bem e que a gente evite de ter as complicações que vêm juntamente com a menopausa. E aí vamos aprender o que é o climatério. Então, as mulheres falam, o que é climatério? Estou no climatério. Climatério é o período marcado com muitos sintomas, sinais e sintomas, é onde começa a acontecer as mudanças no nosso corpo, mudanças emocionais. Então, a gente começa a ficar mais irritada, ficar mais chorona, a gente começa a ficar, ganhar um pezinho aí nos lugares que a gente não imaginava, a gente começa a ter alterações de menstruação. Mas o climatério em si, ele é composto de 3 fases. Ele é composto pela pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Então, o que é o climatério? O climatério é desde o momento onde eu começo a ter os sintomas até o momento que todos os sintomas, ou praticamente quase todos, desaparecem. É quando a mulher diz assim, agora eu estou mais tranquila, já passou todos aqueles calorões. Então, todas essas fases vão compreender o climatério. Agora, vamos aprender um pouquinho o que é cada uma delas. Vamos aprender o que é a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa? A pré-menopausa, ou também chamada de perimenopausa, é o primeiro estágio da menopausa. Começa, em média, aos nossos 40 anos, e é onde a gente começa a notar as primeiras alterações do nosso ciclo menstrual. Ele já não fica tão regular, ele já começa a ficar um fluxo mais intenso, menos intenso, aumentam os sintomas de TPM. Então, a mulher já começa a ter sintomas mais sutis, mais leves, mas já é o início da nossa menopausa, em média aos 40 anos. A gente começa a perceber os calorões mais leves, uma insônia, já começa a ter uma mudança no nosso padrão de sono, mudança de humor, um ganho de peso. Então, nós mulheres começamos a perceber uma gordurinha localizada aqui, aqui, uma flacidez de pele, alteração da libido, ressecamento vaginal e a idade da loba. Engraçado, né? Aos 40 anos, é a idade onde a mulher se descobre o mulherão, onde a gente quer fazer tudo, e a gente se sente mais segura, a gente já está numa fase onde, às vezes, financeiramente, a gente está mais estável, mas é uma fase onde a mulher começa a sentir os efeitos emocionais da diminuição dos nossos hormônios. Então, por isso que esses sintomas começam a vir de uma forma sutil, e eles vão aumentando
até chegar à menopausa propriamente dita. E quando que eu vou dizer que eu estou na menopausa? A partir do momento que eu parei de menstruar por completo, e aí, quando eu completo 1 ano que eu entrei na menopausa, a sua menstruação não vai descer mais. Parei de menstruar, completou 1 ano, ela não vem mais. Durante esse período, onde ela para de menstruar, onde a gente para de menstruar, algumas mulheres acontece de vir a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Esse período a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes nesse período a gente ainda pode engravidar. Agora, a partir de 1 ano sem menstruar, a gente não engravida mais. Então, é a fase onde diminui a reprodução da mulher. Ela não consegue mais gerar um bebê. Não ocorre mais, então, os riscos de engravidar. O nosso ovário deixa de produzir os hormônios, é o ovário onde a gente tem a produção hormonal. Ele é o principal órgão que produz os hormônios da mulher. E aí ele começa a regredir, os hormônios começam a cair, até praticamente zerar. Os sintomas, então, eles vão se acentuando. E qual é a idade que normalmente acontece isso? Entre 50 e 52, então eu botei ali uma média de 51, 52 anos. E aí o que vai acontecer, gente? Vai acelerar o nosso processo de envelhecimento. Por isso que a gente começa a ficar com mais rugas, nosso cabelo começa a ficar mais branco. Por quê? Diminuíram os hormônios, nosso ovário parou de produzir hormônio, o nosso processo de envelhecimento acelera. Então, quer dizer, doutora Adriana, que os hormônios estão relacionados com o processo de envelhecimento? Sim. Os hormônios, a falta dos hormônios vai acelerar o nosso processo de envelhecimento. E o que a gente vai aprender hoje aqui? A gente vai aprender que se a gente se cuidar já antes da menopausa chegar, quando ela chegar, ela vai chegar mais tranquila, com menos efeitos colaterais, com menos sintomas, e você vai permanecer mais jovem. Então, esse também é um segredo da longevidade. A menopausa precoce, ela acontece quando vem antes dos nossos 45 anos. A minha chegou aos 46. Eu posso dizer também que entrei numa menopausa precoce. E a menopausa cirúrgica é quando a mulher faz uma cirurgia e retira os ovários. Porque se a gente falou aqui que os ovários é onde ocorre a produção hormonal, se eu tirar os meus ovários, eu entro na menopausa também. E a pós-menopausa? Essa já é a última fase do nosso climatério. Ela acontece de uma forma mais tardia. Normalmente, as mulheres já começam a falar que os sintomas começam a diminuir, começam a praticamente não aparecer, mas os sintomas vaginais pioram. E é nessa fase que as mulheres têm muita dificuldade de ter relação. Então, as mulheres começam a dizer, ai, doutora, agora não precisa mais, né? Só que, antigamente, as mulheres entravam na menopausa talvez um pouco mais cedo, aos 45 anos, 46, e as mulheres, nossa expectativa de vida era baixa. Então, as pessoas morriam com 60, 70 anos, só que hoje não. Hoje a gente vai viver até os nossos 90, os nossos 100 anos. Então, a gente precisa aprender a viver bem, a manter uma vida sexual saudável. Nós temos aqui as sexólogas que depois vão dar aquele up aí para vocês, para mostrar que hoje nós vamos envelhecer bem e que nós precisamos também estar bem e preparadas para os nossos parceiros. E nesse período também acontece a osteoporose, que a gente falou aqui que 25% das mulheres ficam com alguma dificuldade de locomoção pelas fraturas que acontecem pela osteoporose, e os sintomas músculo-esqueléticos se acentuam. Então, elas vão ter mais queixa de dores musculares, de dores nas articulações, perda de massa muscular. A nossa Nutri vai falar aqui os alimentos que a gente precisa para manter a massa muscular, a perda de massa óssea e a osteoartrite, que são as inflamações das nossas articulações, dos nossos ossinhos das articulações. E qual é o segredo, gente? O segredo para a gente passar por essa menopausa mais amena, mais tranquila, o grande segredo é a gente aprender, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, vamos aprender como passar por essa menopausa, vamos ter profissionais adequados. Então, se é um mercado que é gigantesco, cada vez mais mulheres na menopausa, a gente precisa aprender com profissionais que estejam habilitados e que saibam lidar com as mulheres nesse período.
diferentes tratamentos. Então, vocês vão escutar aqui vários tipos de tratamento. A gente vai falar de hormônio, a gente vai falar daquelas pacientes que não querem usar hormônio, e tudo certo. Até porque os tratamentos eles são bastante diversificados para que as pessoas possam ter essa opção de escolher qual é o melhor tratamento. Não existe receita de bolo. A receita que a gente traz aqui é a receita que tem que ser individualizada. Cada paciente vai usar o seu tratamento de acordo com a sua fisiologia. Você é única, e por isso que a gente não pode usar a receita de bolo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa vai responder diferente aos tratamentos. E as mulheres felizes e saudáveis na menopausa, é isso que a gente deseja. Então, eu sou uma das pessoas que sou exemplo, né? Eu entrei na menopausa aos 46 anos, existem coisas básicas que eu faço todo dia, e o básico, o mínimo, bem feito, é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A gente não vai falar aqui na frente nada de coisa mirabolante, nada de coisa difícil, são todas coisas fáceis de você fazer. A própria equipe aqui preparou uma palestra de coisas muito simples e fáceis, mas é esse fácil que vai fazer a diferença se for feito todo dia com recorrência. E aqui no livro, né, tem várias pessoas aqui que já têm o livro, a gente vai sortear hoje também aqui alguns livros. O livro foi onde eu coloquei todo esse meu conhecimento, onde eu também coloquei esses passos que são básicos, para que vocês possam segui-los e vai dar certo. Se eu faço e dá certo, e outras pessoas fazem e dá certo, com você também vai dar certo. E o segredo é o que a gente vai ensinar para vocês aqui hoje, dentro dos 7 pilares. Esses 7 pilares que você vai aprender é para você ter liberdade, você passar pela menopausa muito bem, cuidando da sua alimentação, fazendo o seu exercício físico, o sono precisa ser reparador. A gente vai aprender aqui a importância da gente saber meditar ou fazer uma oração. O equilíbrio emocional, equilíbrio hormonal e a conexão. Quando eu falo conexão, é a gente conectar o nosso corpo com a nossa mente. Isso é extremamente importante. A partir do momento que eu entendi o que o meu corpo falava comigo o tempo todo, e vocês vão prestar atenção aqui em várias coisas que a gente vai mostrar, isso fez total diferença na minha vida, porque hoje eu escuto muito o que o meu corpo fala. Eu escuto muito o que ele me diz todos os dias. E a gente vai ter aqui a Diana, que vai falar sobre as emoções, aprender a ter esse equilíbrio emocional, entender o que o corpo vai conversando conosco, para que a gente possa ter essa sintonia entre o corpo e a nossa mente. Então, a gente, como médico integrativo, a gente não pode dissociar o entendimento da nossa mente com o nosso corpo, porque quem comanda é a mente, e o corpo só vai seguir as instruções que a sua mente orientar. Então, a gente já vai entrar aqui na palestra dos 7 pilares. E vamos entrar um pouquinho sobre a alimentação saudável. A gente imagina que comer de forma saudável é comer todo dia saladinha, todo dia isso, todo dia aquilo. Na realidade, gente, eu tenho uma alimentação extremamente saudável. Eu tenho intolerância a glúten e lactose, então a minha alimentação ela é um pouquinho diferenciada. Mas hoje eu já posso me dar ao luxo de vez em quando sair, comer uma pizza, de comer uma sobremesa, e a Nutri vai falar exatamente isso. Quando a gente fala de alimentação saudável, não é que você tem que comer só salada, que você tem que comer só coisa saudável. De vez em quando a gente deve permitir para o nosso corpo também ingerir alguma coisa aí que não necessariamente seja saudável, mas que a gente possa comer de forma mais restritiva, talvez, não todos os dias. Esse é o segredo, né, Michele? E na alimentação saudável, eu entendi que também os alimentos que a gente consome hoje, eles não têm todos os nutrientes que tinham antigamente. Não tem todas as vitaminas, todos os minerais. E aí a gente precisa também suplementar. Então, eu hoje utilizo 8 suplementos todo dia. A Life Option está aqui também. Os suplementos são fundamentais na minha vida. A doutora Juliana vai falar um pouquinho sobre a suplementação. Por quê? Porque ela vai compor a minha alimentação saudável. Então, tem vários colegas médicos que dizem que vitaminas não fazem diferença. Que você usar vitamina não dá efeito nenhum, você vai gastar dinheiro.
Dá muito efeito. Se você souber usar a vitamina de forma correta, e aqui também é importante a gente frisar, apesar de ser uma vitamina, se você tomar ela excessivamente, sem necessidade, não vai fazer efeito e também pode dar efeitos colaterais. Então, quando a gente vai escolher o suplemento, sempre procure um profissional habilitado, que faça seus exames, que possa lhe orientar qual é o nutracêutico, qual é o suplemento que você pode usar. Quando a gente fala de atividade física, a mesma coisa. Hoje eu trouxe aqui para falar de atividade física a nossa profissional da fisioterapia pélvica, que ela vai dar um contexto diferenciado quando a gente fala de exercício físico. A maioria de vocês faz aí atividade física? Levanta a mão aí quem faz um exercício físico. Olha que beleza. Né? Também vou levantar aqui. Atividade física depois dos 40 anos é obrigação. A gente não pode ficar sem fazer exercício físico, porque ele ativa nossas células. O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento o tempo todo. Então, quando você faz o exercício, você aumenta a oxigenação celular. E se você aumenta a oxigenação celular, você vai ativar o seu metabolismo e, além disso, você vai prevenir as suas células de ter câncer também. O exercício físico, naturalmente, ele libera hormônios que são indispensáveis para a gente equilibrar essa fase aqui, a gente não está falando aqui nem de repor hormônio. Só com a atividade física, vocês sabiam que a gente faz a reposição hormonal? A gente libera uma série de hormônios que vão nos ajudar a desempenhar nossas atividades do dia a dia. E o sono reparador? Quem dorme bem aqui? Ó, quem não dorme bem, então? Ó, metade da sala aqui. Gente, dormir é fundamental. Então, a gente precisa ter uma higiene do sono. A gente precisa programar o nosso sono. Nessa fase, pela diminuição dos hormônios, o sono fica muito difícil. A gente vai ter uma palestra aqui que a gente vai estar falando sobre o sono. Nosso sono ele fica realmente mais difícil pela diminuição hormonal. Mas temos que ter uma higiene do sono, que depois a gente vai falar, porque é importante, no mínimo, a gente dormir 6 horas por dia. Isso é o ideal, porque é durante o sono também que seu corpo vai fazer uma limpeza e vai produzir hormônios que a gente precisa durante o dia. Então, eu não estou falando aqui de hormônios, eu estou falando de hormônios que o seu corpo produz naturalmente. E a meditação, oração. Hoje eu tiro, todos os dias, eu tiro 1 minutinho do meu dia para rezar ou para meditar. E por que eu coloquei ali meditação e oração do mesmo lado? Porque os estudos mostram que quando você reza, é a mesma coisa que se você estivesse meditando. Então, às vezes as pessoas falam, não sei meditar. Hoje tem meditação guiada, que você bota lá no YouTube, ele bota lá o áudiozinho e você escuta. Ah, mas eu não tenho paciência. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E o equilíbrio emocional é fundamental. A gente tem equilíbrio emocional. A Diana vai estar aqui depois para falar sobre as emoções, o equilíbrio das emoções. Hoje eu sou uma pessoa, gente, que eu não carrego raiva, mágoa. Se eu tiver que resolver, eu resolvo o mais breve possível, porque as emoções interferem também na produção dos nossos hormônios, as emoções interferem na nossa saúde, e a gente gera saúde, eu vou falar aqui para vocês, a gente gera saúde se a gente estiver com emoções mal resolvidas. E o equilíbrio hormonal? Esse é um ponto mais delicado da gente tocar, mas os hormônios, a gente viu aqui que são fundamentais. A gente não vai estar discutindo aqui se usa hormônio ou não usa, mas a gente vai mostrar para vocês a importância que eles têm e como a gente pode produzir eles, então, de forma bem natural. A conexão, como eu já falei aqui, a conexão é a conexão entre o corpo, a mente. Vocês precisam entender que o corpo é apenas um instrumento da sua mente, que a grande mestra é a mente, e eu só compreendi de fato isso na minha vida quando eu fiquei doente. Eu precisei me reconectar, entender o que o meu corpo conversava comigo, para que eu pudesse realmente ter uma saúde de fato. E hoje eu uso a conexão em tudo na minha vida.
desde os meus relacionamentos com as pessoas, desde quando eu estou com o meu paciente na minha frente, porque a conexão é um dom que a gente tem, que nos foi dado de graça, essa conexão corpo-mente, e por que não dizer espírito, né? Mas a conexão, ela consegue me transpor para um outro lugar. Eu consigo trabalhar a minha mente hoje numa outra dimensão. Talvez isso seja forte para algumas pessoas, mas quando eu desejo muito alguma coisa, seja na minha saúde, seja alguma coisa no meu dia a dia, eu já imagino aquilo acontecendo. Esse evento aqui, eu já imaginei ele acontecendo. E se ele está acontecendo aqui hoje, é porque ele estava lá na minha conexão. Então, quando a gente aprende a integrar o corpo e a mente, você passa a ser algo único. E parece que as coisas se encaixam, as coisas começam a acontecer de alguma forma. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre isso. E a menopausa, então, ela é uma fase natural da nossa vida, ela tem particularidades, ela necessita de cuidados especiais, ela transborda, a gente precisa transbordar em conhecimento, a gente precisa entender o que é essa fase, que é tão difícil para algumas mulheres, tão fácil para outras. Mas por que é fácil para as outras? Talvez elas já estão fazendo os 7 passos que eu vou falar aqui para vocês. Invista em mudança de hábitos, eles são fundamentais. E é importante a gente falar aqui que quando a gente fala de mudança de hábito, às vezes a gente tem uma vida toda errada. Dá tempo de mudar? Dá. Sempre dá tempo de mudar, sempre dá tempo de melhorar. Busque qualidade de vida, faça um pouquinho todo dia. E os 7 pilares equilibrados são a base para a sua saúde plena, não só dentro da menopausa. Invista em vocês.